Olá, integrais, como estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças crônicas não transmissíveis. Eu separei uns pontos bem importantes aqui sobre essa semana que está acontecendo na BeCare. Semana passada nós falamos então sobre saúde integral e nessa semana nós vamos trazer as principais condições que afetam essa saúde integral. Eu separei uns tópicos que eu acho mais pertinente estar compartilhando aqui com vocês para que vocês entendam de fato o que foi publicado nessa semana e qual é a importância da gente conhecer essas doenças crônicas. Bom, eu quero dizer que inicialmente essas doenças elas são o maior grupo de doenças que afetam a população do nosso país. Então, a maior parte das pessoas atingidas por essas doenças são caracterizadas por uma condição econômica baixa, né? Então, são pessoas que não estão aí em posições econômicas tão favoráveis, mas gostaria de dizer que ultimamente nós vemos um crescente, né? Que atinge também as outras classes sociais. Nós compreendemos também que para a gente entender o que são essas doenças, a gente precisa trabalhar cada conceito, né, desse nome enorme, o que são doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o que é uma doença, né? E a doença, a gente sabe que ela não é só a ausência de saúde, certo? Então, a gente pensa, né, o doente é aquela pessoa hospitalizada, é aquela pessoa que necessita de cuidados, mas nem sempre só essa pessoa está doente. Às vezes nós apresentamos saúde física, conseguimos nos locomover, conseguimos fazer nossas atividades, mas estamos mentalmente doentes. Então, a doença aqui a gente vai caracterizar como uma alteração de uma ação ou qualquer condição em que eu esteja que pode produzir alteração na minha mente, no meu corpo, né, no meu espírito. Então também saiu essa semana o nosso e-book sobre saúde integral, né, que é a saúde do corpo, da mente e do espírito. E esse conceito também ele vai caminhar com a gente ao longo de todas as falas e conversas que a gente vai ter. Então, sendo qualquer alteração por uma ação ou condição que afetam o meu pessoal, isso já se caracteriza como doença. Mas o que poderia ser isso, Jennifer? Bom, relações às vezes podem trazer estados de doença, né? Relações de autoritarismo, relações onde eu sou muito exigida. Então, quando nós assumimos, né, por uma ação própria, alguns compromissos que nós não conseguimos dar conta, não adoecemos fisicamente, mas mentalmente vamos adoecendo. Também vamos tratar agora sobre o conceito do que é crônico. Então, crônico, a palavra crônico vem do termo cronos, que vai nos lembrar sobre o tempo. Então, a gente precisa pensar que o crônico é aquilo que vem acontecendo há um tempo já em nossa vida. E que não foi algo agudo, como a gente fala, né? Teve uma condição aguda e foi para o hospital. Por exemplo, um infarto, né? Ele é uma condição aguda. Mas na maioria das vezes está relacionado a uma condição crônica. Vamos entender também que essas alterações que vão ocorrendo durante a vida de um ser humano, na saúde, quando essa alteração persiste por mais de um ano, a gente já considera ela como uma condição crônica do indivíduo. Então, ela já está há um tempo se desenvolvendo nessa pessoa. Vemos também o conceito de transmissível. O que é transmissível? Então, a gente não pode associar só transmissível com a forma de contágio, né? A palavra transmissível, ela também vai nos lembrar que pensamentos são transmissíveis, né? Atitudes são transmissíveis. E aqui a gente sabe que as doenças crônicas, elas não podem ser passadas de uma pessoa para outra, mas as ideias e as ações que levam a desenvolver aquela doença, às vezes elas são perpetuadas nas famílias, nos grupos sociais, e a gente vai estar entendendo um pouquinho mais sobre isso. Vocês vão reparar que eu tô dando uma olhadinha aqui pro lado, mas é porque eu montei aqui uns tópicos que eu acho de muita importância pra gente estar conversando essa semana. E para não perder nada, eu tô catando alguns pontinhos por ali. Bom, então a gente entende que
essa questão de transmissibilidade, ela não se liga apenas à doença, né? Ela se liga também à nossa capacidade humana de transmitir conceitos, valores, pensamentos. E isso é o que faz das doenças crônicas o maior número de doenças na nossa sociedade. Falando sobre isso, a gente vai perceber também que muitas pessoas foram ensinadas dessa forma, né? Às vezes nasceram em lares onde elas tiveram muito cedo o exemplo, né, de pais que consumiam álcool em excesso, usavam cigarro, ou que tinham até um descontrole alimentar. E a gente vê que não é culpa dos pais ou das famílias que eles tenham vivido aquela experiência, porque também foi um processo crônico, né, que se instalou na vida deles. Mas ao sermos expostos a essas condições, principalmente até os 6 anos de idade, que a gente chama de primeira infância, é onde a gente está desenvolvendo os hábitos e costumes que vão gerir a nossa vida, ou seja, que vão nos dar base para que possamos nos desenvolver. Então, a gente não tira, né, a culpa, digamos assim, do indivíduo de desenvolver algumas doenças crônicas, mas a gente sabe que o ambiente em que ele foi criado, ele pode ter sido propício para que ele tenha desenvolvido aquelas condições. Então, né, como a gente falou, apesar da pessoa ser capaz de desenvolver novos hábitos e novos costumes, esse é um processo que demanda uma interiorização, que a gente fala, né, uma reflexão muito grande sobre a sua vida. E nem sempre a gente consegue fazer isso de forma voluntária. Então, um conceito simples para doenças crônicas, elas são relacionadas ao ambiente em que eu estou por um período de tempo e elas são influenciadas pelas ideias e pelas atitudes a qual foram transmitidas para mim nos primeiros anos. Então, possamos pensar nesse momento que aquilo que eu vivi até os meus primeiros 6 anos de idade também tem muito impacto sobre como eu estou me movimentando agora que eu sou adulto, né? Agora que eu respondo pelas minhas escolhas. Dados do Ministério da Saúde, né, trazem como é custoso para a sociedade, porque vamos lembrar, né, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele não é financiado pelo governo e só pelo governo, né? São as arrecadações públicas que fazem isso. Então, é o nosso dinheiro, é o nosso investimento. E hoje nós temos um gasto estimado em 2019 de 8,8 bilhões de reais para combate de agravos dessas doenças. Então, não foi para prevenir, não foi para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Foi simplesmente para tratar uma condição que aí sim se tornou aguda. Então, de repente, uma hipertensão que a pessoa não tratou, que não conseguiu controlar e levou ela a ter um AVC, um AVE, né, que a gente fala muito, ou às vezes até um infarto, né, que são condições agudas dessas condições crônicas. A gente também sabe que o Ministério da Saúde, ele considera as doenças cardiovasculares, como a hipertensão, as respiratórias crônicas, os cânceres e o diabetes, como as principais doenças crônicas. Então, é uma gama muito grande de doenças, né? A gente precisa entender que as doenças crônicas, elas são todas aquelas que eu não posso passar por uma pessoa pelo meu contato com saliva ou com o toque mesmo, né? Por exemplo, toca na minha mão, pega um vírus, como a gente viu a questão do Covid, né? Ela tem um meio de transmissão diferente. Isso traz também uma nova forma de trabalhar essas condições, né? Que é o meio da prevenção, que é a parte que eu gosto muito e que a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente. Bom, dentro disso também existem os fatores de risco para desenvolvimento dessas condições. O que seriam fatores de risco? Bom, como nós conversamos anteriormente, algumas pessoas são criadas em lares onde elas veem um consumo excessivo de álcool, um uso de tabaco, um descontrole alimentar, a ausência de prática de atividade física, e todos esses são fatores para o desenvolvimento dessas doenças.
certo? Nós sabemos que o diabetes, né, ele tem 2 tipos. Então, no diabetes tipo 1, a pessoa não tem controle sobre a doença. É uma condição, né, da genética dela, dos DNAs dela. Ela não pode controlar aquilo. E hoje a medicina também não tem alternativas para remediar e acabar com aquilo. Ela trata, né, e tenta manter um padrão de vida adequado para aquela pessoa, mas não tem como cessar a condição. Já a diabetes tipo 2, que é a que mais acomete pessoas no nosso país, ela sim pode ser totalmente evitada. Jennifer, por quê? A gente vai ter sobre diabetes também, um pouquinho mais a fundo esse assunto, mas para que a gente entenda, a diabetes tipo 2, ela é causada por uma resistência do nosso corpo. E isso faz com que os nossos fatores de risco, como exposição ao álcool, uso de tabaco, altas concentrações de gorduras, né, uma alimentação não tão saudável, ela proporcione esse desenvolvimento, certo? Nós vamos ver também que a obesidade, ela tem se caracterizado ali entre fator de risco e, de fato, uma doença crônica. Porque a obesidade também, ela vem atingindo uma grande parte da população. Nós vemos hoje uma luta constante para que as crianças que estão crescendo, né, as gerações que estão vindo, elas não desenvolvam essa condição. Porque a obesidade, ela é sim um fator de risco para todas as outras doenças, como hipertensão, como diabetes, né? Como a levar as pessoas a usarem, então, mais tabaco, beber mais, e em consequência disso, a gente vai ver que uma redução na qualidade de vida ocorre, as pessoas cada vez mais também têm praticado menos atividade física, e é bom que a gente desgrude a atividade física da academia. Claro, você que faz, que malha, que tem a condição de estar, isso é muito bom, continue, é muito positivo. Mas para você que ainda não está acostumado, que essa não é uma prática, gente, existem maneiras simples de praticarmos atividades físicas. Uma caminhada até o mercado, por exemplo. Uma caminhada com os nossos animais de estimação, levar o filho para brincar na praia, entrar na água, nadar. Então, são atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia que favorecem a movimentação do nosso corpo. Porque quando nós ficamos muito tempo parados, nós vamos sim acumulando, né, as informações que nós obtemos, os alimentos que nós vamos consumindo. Então, é muito difícil para o nosso corpo ele gastar aquela energia se eu tenho um padrão de movimento baixo, né? Se eu passo a maior parte do dia sentado, deitado. E algumas pessoas falam, mas eu trabalho, mas eu estudo o dia inteiro. Gente, mas o simples fato de você passar uma vassourinha, de você lavar uma louça, você tá trabalhando grupos musculares, né? Para varrer, você precisa trabalhar ali todo o seu esqueleto, ficar de pé, coordenação. Para lavar a louça, você trabalha os braços. Então, existem formas um pouco menos custosas, né, em valores, do que a academia. Mas se você faz, continue fazendo, porque é muito positivo. Então, como a gente falou, né, essas condições elas afetam muitas pessoas no nosso país. Em 2019, que são os dados que o Ministério da Saúde disponibilizou, a gente viu que 1,8 milhões de pessoas foram afetadas por doenças crônicas. Então, imagine, é uma quantidade muito grande de brasileiros que vivem com uma condição de vida reduzida. Porque qualquer uma dessas doenças que a gente foi falando aqui, elas afetam diretamente a capacidade da pessoa de se relacionar, né, de interagir com o ambiente e também de exercerem as suas funções e os seus papéis na sociedade. Uma coisa que a gente vai ver também é a forma como nós podemos combater, que essa chega à parte que eu gosto muito, que eu apliquei muito na minha vida e que dá muito certo. Gente, é a prevenção. Doenças crônicas, exceto, né, o diabetes do tipo 1, que como eu já falei para vocês, é uma condição da pessoa, é uma condição genética e a genética ainda nós não podemos controlar, certo? Então, como é que a gente vai entender a prevenção? A prevenção vão ser atitudes, né, e estilos de vida que eu vou aderir, que vão me afastar, então, daquelas condições que eu possa desenvolver.
Por exemplo, vamos usar o exemplo da obesidade que a gente estava comentando aqui, né? A obesidade, ela pode também ser uma característica crônica do indivíduo, porque ela se desenvolve por muito mais do que um ano, né? Ninguém chega a pesar 30, 60 quilos a mais em um mês para o outro, né? Isso não acontece, isso é uma condição que vai se desenvolvendo. Então, nós podemos perceber que as medidas de prevenção, elas são adotadas também gradualmente, com o tempo. Então, o que são atitudes de prevenção, né? Para a gente evitar que essas doenças elas se instalem na nossa vida, na nossa família. E como uma experiência própria, eu tenho vivido muito isso. É que principalmente atitudes como consumo adequado de água. Gente, isso favorece muito a vida, muito, porque isso reduz dores de cabeça, como a gente conversou um pouquinho, né? Teve post essa semana sobre o problema da sede. Qual é o problema da sede? O problema da sede é que o nosso corpo é composto por uma grande quantidade de água. E quando nós não repomos essa água no nosso organismo, nós temos dificuldade de executar algumas atividades, certo? Alimentação, né? Então, reduzir um pouquinho o consumo de sal. Às vezes a gente cozinha com muito sal e não percebe. E o sal, ele não é o que vai dar gosto à sua comida, né? Ele só vai trazer um sabor, ele vai realçar o sabor daquele alimento. Então, muita gente fala assim, porque tem que pôr mais sal porque eu não tô sentindo sal. Mas o correto é que não se sinta, certo? Então, essas são algumas atitudes na alimentação, né? No consumo, claro, de frutas, verduras, hortaliças, com maior diversidade, né? No nosso dia a dia. Você não precisa ir lá e comprar todas as frutas, todas as verduras do sacolão, mas está variando, né? Essa semana eu vou comprar batata e cenoura. Semana que vem eu vou comprar chuchu e abobrinha. Então, ir colocando no seu cardápio essas alimentações vão mudar, né, a possibilidade de você desenvolver, por exemplo, um sobrepeso, uma obesidade. E isso já reduz muito a quantidade de doenças que se possa ter. Bom, prática de exercício, né, é o clássico, a gente sempre fala, a gente orienta muito as pessoas a praticar. Hoje eu tenho, sim, uma rotina diária de exercícios, mas no começo foi difícil também me adaptar. Foi difícil separar aquele momento pra, né, tá bom, agora eu vou fazer atividade. Às vezes você vai meio contrariado, mas você faz porque você entende que aquilo te protege, né? Eu acho que a prevenção a gente pode entender como uma proteção. Então, eu estou protegendo o meu futuro, né, o meu eu do futuro, de desenvolver condições que vão debilitar a minha vida e a minha saúde. A gente sabe também que existe uma transição, né, da forma como as pessoas estão sendo acometidas por doenças. E quais doenças são? Antigamente, há 10, 20 anos atrás, nós víamos rubéola, nós víamos AIDS, nós víamos tuberculose, sarampo, como principais condições que levavam essas pessoas a adoecer, a ter condições agudas, né? E hoje nós sabemos que essas doenças elas estão dando lado para as doenças crônicas, ou seja, o tabagismo, o etilismo, né, que é o consumo excessivo de álcool, a alimentação compulsiva, né, que é aquele comer descontrolado, nunca sente saciedade. Então, esses fatores de risco estão causando doenças como a obesidade, né, doenças respiratórias, que afetam grande parte da população. A gente viu aí 1,8 milhões de pessoas, é muita gente. E um gasto de 8,8 bilhões de reais que poderia ser investido na proteção dos indivíduos, certo? E nós vamos lembrar que o SUS ele tem esse papel de ponte entre a sociedade e o governo. Mas quando a sociedade não aprende sobre os mecanismos de proteção, acaba que o governo sempre vai ter que ficar custeando, né, o que é agudo. Porque, claro, o sistema é um único sistema e nós queremos promover saúde. Então, a partir do momento em que a pessoa foi acometida por uma situação de infarto, de AVC, de AVE, ela precisa ser reparada, ela precisa ser restaurada, né? E muitas vezes acaba ficando com sequelas, acaba tendo umas dificuldades a mais no dia a dia que ainda vão precisar ser remediadas por esse mesmo sistema, certo?
Então, essa transição nesse quadro de doenças faz com que pensamos que seja necessário compreender o que são essas doenças crônicas, por que elas afetam tanto a nossa população. Dito isso, nós sabemos também que, ainda com os dados de 2019 do Ministério da Saúde, as doenças crônicas foram a causa número 1 de mortes no nosso país. Então, o que é uma causa número 1? Ela foi responsável pela maior número de mortes precoces. O que seriam mortes precoces? Gente, são mortes de pessoas entre 30 e 69 anos. Então, essas pessoas acabaram vindo a óbito por conta dessas condições crônicas, dessas atitudes, dessas ações que elas vinham trazendo em sua vida por muito tempo e acabou desprotegendo, né, em algum momento a sua condição de saúde, a sua integralidade em saúde. Desses óbitos, 56% foram masculinos e 44% femininos. Então, a gente vê aí uma divisão também um pouco bem parelha, né, entre homens e mulheres sobre condições de saúde. Temos, então, no final, né, criamos agora, ao final desse vídeo, uma consciência. Qual é a consciência? Que as condições que eu que eu aderi sobre a minha vida, que os estilos de vida que eu tenho, eles estão ou me protegendo ou me desprotegendo. Isso acontece imediatamente? Não, mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que algumas coisas ficam, sim, prejudicadas, né? Nas nossas relações, no nosso dia a dia mesmo. Então, nós vemos uma crescente necessidade de compreensão do que é cuidado, né? Como ser enfermeira no final do ano, o cuidado é uma coisa que a gente aprende muito na faculdade. A enfermagem em si é a ciência, né? É a arte do cuidar. Então, para a gente cuidar do outro, a gente precisa sim cuidar primeiro da gente. Então, adotar hábitos de alimentação saudáveis, adotar uma ingestão de água adequada, praticar atividades físicas, por mais que no começo elas sejam em quantidade reduzida, né, que você faça um dia, pare 2, mas a gente precisa se movimentar para trocar essa consciência, né? Essa consciência um pouco sedentária, um pouco ansiosa, que aí também desencadeia aqueles outros fatores de risco, como tabagismo, né, como etilismo. É claro, além de saber que muitas pessoas utilizam álcool em condições sociais, né? Foi numa festa, foi num jantar. Mas o que a gente quer aqui não é extinguir o seu consumo, né? Desse produto que é o álcool. Mas conscientizar você que quando ele começa a ser diário, quando ele começa a ser frequente, ele vai sim trazer agravos para o seu corpo. E a questão do tabaco, realmente, não tem como eu dizer para você que você deveria usar, né? Que é uma coisa que a gente entende. Infelizmente se tornou socialmente aceitável, mas não é a maneira correta de lidar com algumas situações ou sentimentos. Mais à frente nós vamos estar falando sobre isso, sobre todas essas questões. E hoje, na verdade, o que eu queria trazer para vocês era esse panorama geral sobre a população brasileira, né? E então, lembrá-los que o SUS também oferece apoio para enfrentamento dessas condições. Você que nunca acessou o Sistema Único de Saúde, você que nunca foi até o seu posto de saúde, vá lá com um pouquinho de paciência, faça o seu cadastro, né? Peça para agendar uma consulta se você não tem nenhuma condição no momento, né? Conheça lá a enfermeira da sua unidade, conheça o médico da sua unidade, porque eles podem te ajudar a superar vários desses processos de condições crônicas. Bom, então dito isso, o nosso vídeo hoje ele veio mais para explicar o que foi essa semana de doenças crônicas. Eu espero que tenha servido para vocês para compreenderem de fato como isso tem afetado a nossa população, mas primeiro como afeta a nossa vida, né? E também para tirar a gente daquela estatística lá de 1,8 milhões de pessoas afetadas, né? E que nós possamos criar de fato essa consciência de proteção, de autoproteção, certo? E a partir do momento em que a gente aprende algo, a gente precisa levar isso a outras pessoas. Então, minha dica é que você aplique na sua vida,
Veja mudanças assim como eu vi na minha. São mudanças reais, gente. São mudanças que elas transformam a nossa mentalidade, transformam a nossa forma de viver e que são muito positivas. Então, meu desejo para você é que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre doenças crônicas, que você possa, sim, aplicar algumas dessas atividades na sua vida. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, assim que possível eu vou estar respondendo da melhor forma. E agradeço pelo seu tempo e pela sua disposição. Um beijo!